Olá, pessoal! Celebrando o Novembro Roxo. Ontem tivemos o Dia Mundial do Prematuro e hoje, em comemoração a esse Novembro Roxo, a esse mês maravilhoso em prol aos prematuros, estou fazendo várias lives para falar sobre os prematuros e hoje vamos conversar sobre o nosso olhar. Olá, pessoal! Doutora Clarissa entrando. Deixa eu fazer aqui. Ah, doutora Clarissa. Vamos ver se deu certo. Oi, pessoal! Oi, Clá! Só vai precisar virar o seu Oi, celular aí. calma aí, tô me ajeitando. Tudo bem? Tudo Calma aí. bem. Aê! Bem melhor. Oi, doutor Paulo. O pessoal vai entrando. Clarissa, a gente só precisa Hum, virar você. calma aí, que eu tô desajeitada Isso. com o Vai aí. celular. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, vai compartilhando, vai chamando a galera para estar entrando. Agora deu certo a imagem. Deu? Aham. Estão me enxergando bem? Estão vendo bem a Clarissa? A O minha mãe áudio tá entrou. bom? Tá bom? Você tá me ouvindo bem? Tá bem. Tá dando Tá para dando uma. escutar bem, pessoal? Tá dando umas falhadinhas, mas eu acho que é por causa da chuva a internet não tá muito legal hoje, né? Pode ser? Uhum. Então, vamos lá. Então, tem bastante gente aí que não te conhece, tem bastante gente que te conhece, que está entrando, né? Então, eu vou apresentar para quem não conhece a doutora Clarissa Botura Amado. Ela é pediatra intensivista, doutora em Ciências da Saúde, nossa coordenadora médica da UTI neonatal no Hospital Bom Samaritano, no Hospital Paraná e no Hospital Metropolitano. Ela também é idealizadora e responsável técnica pela assistência ao parto seguro do Mátricas, mãe do Antônio e do Francisco, que eu falo assim que depois que a gente é mãe é o nosso pós-doutorado, né, doutora? Que eles É, mostram pra gente coisas que os livros não mostram. É a realidade exatamente. ali. Exatamente. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vem sendo mais um desafio na minha vida que a Débora me colocou, que é estar fazendo uma live. Agradeço o convite, Débora. Compartilho todos os elogios e admirações que a gente tem um pela outra e de muitos anos de Sim. parceria já, né? Sim, muito tempo. E, assim, eu falo, da mesma forma que eu falei na live com a doutora Paula, foi muito bonito, né? Ver vocês crescerem, porque eu conheci a doutora Clarissa ainda, ela estava lá no HU começando, não preciso falar que é quase 20 anos atrás, É, mas, assim, não, você vê a pessoa evoluir um monte, crescer um monte, e hoje não tem tempo nem para fazer live. Eu falei, não, estou amarrando essa live desde agosto, hoje eu consegui. gente, é É verdade, é correria, né? Mas é isso mesmo, faz mesmo. bastante tempo já que a gente trabalha junto, né? Mas vamos falar E sobre prematuros, né? Esse isso, mês é considerado o mês da e foi muito prematuridade. bom ter dado certo. Eu falo assim, Deus cuidando de todas as coisas, né? Ontem a gente celebrou o Exatamente. Dia Mundial do Prematuro, e é onde a gente se envolve muito aí no termo de prematuridade dentro dessas UTIs que você coordena, né? E é muito importante. Eu acho que é um mês aí muito importante para a gente. Então, acho que você podia começar explicando o que que é um prematuro, né? Existem algumas pessoas vendo a live, depois vai ficar gravada. É, nem todo mundo sabe o que é um bebê prematuro, quando é considerado esse bebê prematuro. Então tá, vamos lá. As definições elas mudam um pouquinho, né?
mas as últimas atualizações de definições, eu gosto muito da definição assim. Prematuro é aquele bebê que nasceu com menos de 37 semanas, né? Dentro dessa avaliação de prematuridade, e até eu gosto do termo pré-termo, né? Pré-termo é o menor que 37 semanas. Existe aquele pré-termo que a gente chama de pré-termo extremo, que é aquele bebê que nasce com menos de 28 semanas de idade gestacional. O bebê que nasce entre 28 e 34 semanas, a gente chama ele de pré-termo limítrofe, ou intermediário, que a gente fala, né? E existe aquele pré-termo tardio, que são os bebês que oscilam entre 34 e 37 semanas. É claro que essa classificação, ela muda, existe o pré-termo extremo, baixo peso, o baixo peso ao nascer. Antigamente, até 1980, eu acho, que a gente nem lembra dessa época, a gente classificava eles até de acordo com o peso. Então, o bebê com menos de 2,5 kg era considerado prematuro, né? E aí viu-se que outros fatores que influenciavam esse peso eram mais evidentes do que a idade gestacional. Por isso, hoje, a prematuridade ela é classificada somente pela idade gestacional. E assim, qual é a diferença quando a gente começa a falar aí nesse prematuro extremo, né? A diferença que a gente tem no comportamento dessas crianças, né? Porque são muitas semanas. Se a gente vê o começo de um prematuro extremo, né? A sobrevivência dele, até um bebê prematuro aí de 26,5, 36,5, é muito diferente o comportamento dessas crianças. O que você vê dentro desses nascimentos, do que precisa ser feito? Tá. Primeira coisa é que o que difere a prematuridade são as complicações, né, em decorrência dessa idade gestacional, que vem acompanhado de um peso menor também. A diferença está nas complicações que podem acontecer e na taxa de mortalidade acompanhada dessas complicações, que são, claro, maiores quanto menor a idade gestacional. Todos os bebês, independente da classificação da prematuridade, né, tem a questão, principalmente do desenvolvimento neuropsicomotor, afetada em decorrência da prematuridade. E os aspectos nutricionais também são influenciados por isso. Mas, para mim, a principal diferença está nas complicações que eles podem ter. A gente sabe, por exemplo, que um bebê que nasce com 35 semanas, com 36 semanas, às vezes vão fazer uma discreta manifestação de imaturidade pulmonar, não vão precisar nem ir para a UTI, não vão ficar na incubadora e vão de alta no tempo normal, que seria um bebê que nasce a termo. Sim. Já, ao contrário, acontece naqueles bebês que nascem com menos de 34. Dificilmente um bebê que nasce com menos de 34 semanas não precisará de algum tipo de suporte hospitalar, seja ele dentro da UTI ou numa unidade semi-intensiva ou até uns cuidados mais intensificados do berçário, né? Esses bebês geralmente têm um atraso, né? Aí é onde entra a fome. Tem um atraso na amamentação, tem um atraso na sucção, na deglutição, porque eles têm um atraso neuromotor que precisa ser corrigido e que eu preciso de um tempo para ele se adaptar e ir amadurecendo a isso, né? E aí, se eu começar a listar, eu tenho todas as complicações né? Começando pelo sistema nervoso central, eu tenho um risco maior de hemorragia intracraniana, eu tenho um risco maior de apneia de prematuridade, de desconfortos respiratórios em graus variáveis, dependendo dessa idade gestacional. Eu tenho complicações neurológicas, crises convulsivas, hemorragia intracraniana,
né? E as complicações infecciosas decorrente da imaturidade mesmo imunológica que eles têm. Né? E das invasões que a gente acaba fazendo por estarem precisando de um suporte nutricional maior ou até de uma assistência ventilatória, né? Sim. E quando, por exemplo, vocês vão receber esse bebê prematuro, abaixo de 34, já tem esse alerta para UTI. Possivelmente esse bebê vai nascer e já precisa ali da equipe junto ao nascimento? A gente tem que ter os protocolos bem alinhados com a equipe do berçário e com a equipe da UTI neonatal. O que é recomendado é que o bebê de risco, então os bebês menores, na verdade, que 37 semanas e mais ainda aqueles menores que 34 semanas, são sempre assistidos pela equipe do berçário juntamente com a equipe da UTI neonatal. Então, sempre estar presente nesse parto. Esse parto é um parto diferente, é um parto especial. Todo parto é especial, né? Mas esse parto, ele requer algumas manobras um pouco mais delicadas, um ambiente um pouco mais calmo, tranquilo, porque tudo vai influenciar no desenvolvimento desse bebê. Então, a equipe da UTI sempre está presente nos partos dos bebês, principalmente em todos os menores que 34 semanas, Débora. Entra o neonatologista ou intensivista pediátrico, entra o pediatra junto às vezes, entra a equipe da UTI neonatal com a enfermeira, o berçário. Então, é mais ou menos uma equipe de 7 ou 8 pessoas para admitir um bebê desse, para garantir a segurança do nascimento e a segurança do transporte desse bebê até a UTI. Porque os primeiros minutos de vida, a gente já sabe, quem conhece a gente, conversa muito sobre isso, escuta muita gente falar. Os primeiros minutos vão ditar muito prognóstico para esse bebê, né? Isso, até assim, algumas mães sempre falam, né? Em relação, a notinha, que é o Apgar, né? Aí vem também já toda essa avaliação já desde o começo. A gente sabe que são todos os bebês, mas nesse bebê aí possível risco mais intenso toda essa avaliação que vai além desse Apgar. Vai. O Apgar, hoje, ele é interpretado como uma avaliação inicial da vitalidade ao nascer. Mas ele já não dita mais o prognóstico do bebê. O Apgar do primeiro minuto. O Apgar do quinto minuto já é um Apgar que você avalia a resposta às medidas iniciais. Então, você já sabe que esse bebê já passou pelo minuto de ouro e que o minuto de ouro é muito importante para o nascimento. Então, o Apgar do quinto minuto para nós já nos diz muita coisa com relação às respostas das medidas iniciais. Então, ele respondeu, ele teve uma reação. Então, quando o bebê não nasce com o Apgar do primeiro minuto, então, opera bem no quinto minuto, para nós é o que mais é importante e é o que às vezes vai nos dizer muito do prognóstico. Porém, o bebê prematuro, ele tem uma capacidade de resposta e adaptação que nos surpreende muitas vezes, né? Eu falo que às vezes ele não lê o livro, né? E às vezes isso é até bom, ele não lê muito livro e ele nos surpreende às vezes com o Apgar. Até porque o Apgar, as mães não precisam ficar preocupadas quando elas escutam o que a gente está dizendo para elas no acompanhamento desse bebê prematuro. Ele não foi um prematuro que nasceu muito bem, porém, ele respondeu às manobras, então a notinha dele subiu. Mas não é uma nota 10. Não, não é. Porque ele é uma medida, uma avaliação muito indireta do que você está fazendo e de tudo que o bebê ainda vai passar na evolução dele, dos cuidados, sabe? Sim. Ele é importante, sim, para você dar um reflexo daquela cena. Então, você olha um Apgar e fala, oi, não foi muito legal isso daqui, mas ele deu uma respondida e agora vamos ver como é que ele vai continuar respondendo, né? Sim.
Porque assim, é uma dúvida que elas muitas vezes ficam mesmo, né? O Uhum, que é essa nota? O que que é essa representação na uhum, carteirinha? Depois passa o tempo, né? uhum, Começa a ver os detalhes do que uhum, foi anotado e vem esse uhum, questionamento. Então, assim, uhum. o que que você elege, não, não só do prematuro extremo, que a gente sabe que é muita coisa diferente, mas da diferença da característica do bebê a termo e do com a prematuridade. Examinando, você quer dizer? É no que você observa no contexto geral dele mesmo, né? Então, como você disse, ele vai precisar de fono para estar desenvolvendo a parte de sucção. O que mais que você Uhum. vê das dificuldades dele? Bom, é um bebê que a gente tem que voltar ao atendimento para um cuidado mais individualizado. Diferente do bebê a termo, é um bebê mais sensível do ponto de vista imunológico, neurológico, e que você fazer uma, você vai fazer uma previsão, você vai fazer um plano de atendimento, principalmente concentrado no desenvolvimento desse bebê. Sim. O bebê a termo, ele já nasceu pronto. O bebê Aham. prematuro, você vai ter que dar o tempo para ele amadurecer e, ao mesmo tempo, ir ensinando ele a amadurecer. Né? Então, a principal diferença é essa. Algumas habilidades, o bebê a termo, principalmente em relação a reflexo, eles têm já a maturidade pulmonar, eles já têm. O prematuro, no que ele vai para a UTI, você às vezes precisa entubar, você precisa aplicar substâncias para ajudar o pulmão a amadurecer, você precisa pegar uma veia mais profunda, e essa veia geralmente é do cordão umbilical, tanto para hidratar ele quanto para alimentar, às vezes no começo, porque às vezes devido à maturidade você não consegue dar tudo o que ele precisa pelo estômago. Sim. Você tem que ter muito cuidado na estabilização do bebê. Estabilização, o que, que eu digo para as mães? Você não manipular muito ele, não agitá-lo muito, porque ele tem vasinhos na cabeça muito sensíveis que podem se romper. Por isso que nos primeiros dias a gente até adota protocolos que a gente fala de manipulação mínima, então a gente não agita muito o bebê. E diferente do bebê a termo, a gente estimula eles cada vez mais, porque eles já estão com esses órgãos amadurecidos e prontos para receber os estímulos, né? Sim. O bebê a termo, hoje, a gente centraliza muito cuidado no desenvolvimento mesmo, porque a gente percebe, e a medicina foi percebendo, que a gente foi tendo tecnologias para mantê-los, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque tanta tecnologia precisa ter uma dose adequada para que isso não o invada muito, não cause tanto sofrimento e garanta que ele vá se desenvolver bem. A gente tem muita, hoje, complicação de bebês com distúrbios de comportamento, dificuldade de aprendizado, né? Porque a gente centralizou lá atrás o cuidado em outros aspectos e não no desenvolvimento dele. Então, hoje a diferença para mim deles pro termo é justamente essa. A gente tem que ensiná-los muito mais, treiná-los muito mais e dar paciência, dar tempo para eles irem se adaptando àquilo que a gente está propondo a eles, sabe? Quando você comenta, né, de treiná-los muito mais, tudo assim, eu comento também que é com muita cautela, né, doutora? Porque essa semana, um pai de prematuro, que eu estou atendendo em casa, ele falou para mim assim, mas eu tenho que deixar ele bastante acordado para estimular esse neurológico. Eu falei, calma, não, não é por Uhum, aí. A gente tem que deixar uhum. essa criança também bastante no conforto, é como se ela tivesse que estar ainda dentro do útero. Então, você tem que estimular, sim, acordar sim para comer. Mas na hora que ela cansou, é descansar, é acalmar, é aquele ambiente
tranquilizador, né? Então, muitas vezes eu me deparo assim com mães de prematuro, pela ansiedade, talvez, né? De querer estimular e fala assim, nossa, eu vou precisar fazer hiperestimulação, e acaba fazendo uma hiperestimulação nesse bebê, e aí a gente vê assim, crianças às vezes até um pouco hiperativas de tanto estímulo que teve nessa fase, que às vezes era calma, às vezes menos é mais em alguns momentos, né? É. Então, eu falo assim, tudo com muita cautela, por isso que é muito importante um pediatra experiente em prematuro para saber organizar essa família e colocar essa cautela. Sim, há uma ansiedade muito grande, né, que o bebê normalize e entre no ritmo correto, né? Então, eu até acho legal a gente falar um pouco aqui, que a gente tem que ir corrigindo a idade gestacional do bebê, né, em relação ao peso e estatura e desenvolvimento neuropsicomotor pela idade gestacional corrigida. Então, não é pela idade cronológica. Então, às vezes é difícil os pais entenderem isso. Eu vou tentar explicar assim. Um bebê nasceu de 28 semanas, né? Ele nasceu hoje, 28 semanas. Amanhã ele tem 28 mais um dia. Aí ele vai 28 mais 2 dias. Quando ele chega em 28 mais 6 dias, no dia seguinte ele vira 29 e começa de novo. 29 mais 1, até 29 mais 6, ele vira 30. Então, esse passo a passo é importante porque é o que eu espero de um bebê. Então, um bebê de 28 semanas até ele chegar a 40 semanas, ele tem 12 semanas, né? 12 semanas são 4 meses, mais ou menos. Né? Então, eu não vou querer que um bebê de 6 meses, que já está com 6 meses, eu espero que ele faça o quê? Que ele sente, sem apoio, mas já que fique retinho. Só que o bebê meu prematuro de 28, com 6 meses, ele vai ter 2 meses. Então, eu espero um comportamento de um bebê de 2 meses. Então, a ansiedade dos pais é porque eles entendem a idade cronológica e não a idade corrigida, né? Então, o peso, a estatura e o desenvolvimento, a gente calcula pela idade corrigida e não a idade cronológica. E eu acho que isso é importante a gente deixar os pais bem orientados para que não haja justamente o que você está dizendo, uma tentativa de hiperestimulação. A gente tem que entender, e eu digo às vezes para os pais assim, calma, ele nem nasceu ainda, né? Isso. Ele tem 37 semanas, mas doutor, ele já tem 60 dias. Pois é, mas tem 37 semanas. Se ele nascesse hoje, ele já consideraria, se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente consideraria ele prematuro ainda, né? Então, ele é um termo limítrofe, 37 semanas. Então, ele pensa, começa a se comportar como um bebê de 37. Por isso que a gente diz assim, nossa, ele tá tão velhinho, doutor, e começou a ter cólica agora, né? Não, ele começou a ter cólica agora porque ele acabou de completar 40. Né? Ele tem 2 meses de vida, mas ele tem 40 semanas. Um bebê com 40 semanas por aí que começa com as manifestações, às vezes, de cólica, né? Então, tudo isso a gente precisa explicar bastante, Débora, e conversar bastante com os pais, e aí vai mesmo de conhecimento, né, do médico que está acompanhando, de tirar essa ansiedade. O estímulo é importante. Alguns estímulos que a gente nem pensa em dar para eles, às vezes são muito mais importantes do que uma fisioterapia pesada, ou até uma fonoterapia pesada, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia fono. E às vezes o que ele precisa é só assim, ó, tirar a meinha da mão, tocar a pele da mãe, sentir ele se tocar, né? Eles passarem a mão no próprio rostinho, tocar o tecido da roupinha, né? Sentir certas texturas que a gente acha tão natural para nós, mas que para eles às vezes é o melhor estímulo que tem, que é o toque, né?
que é por isso que eu falo, é bastante colo mesmo, eles querem bastante colo, é onde eles sentem mais, é onde eles tocam mais, eles tocam roupa, eles tocam pele, eles tocam cabelo, eles pegam na corrente, e esse estímulo sensorial, às vezes, para ele, nesse momento, às vezes é o mais importante de todos, né? Por isso que, assim, o estímulo é importante sim, né? A gente sabe que a gente tem que adaptá-los, né? Mas não hiperestimulá-los, né? Isso. Quando você fala dessa parte do toque, lembra muito Dr. Hector Martinez, né, idealizador do método canguru, que ele fala que o bebê precisa, a tecnologia a equipe já está fazendo, mas que o bebê precisa amor, calor e leite materno. Né? Então, essa questão do contato pele a pele, da posição canguru, muitas vezes eu falo para as mães assim, né? Já saíram da UTI, às vezes estão em casa, eu falo, coloque o bebê no sling, passa seu dia ali com ele no sling, como se ele estivesse na barriga, e vai estar muito próximo do que ele estaria, né? Então, esse cheiro, esse tato, isso tudo já está sendo esse equilíbrio para esse desenvolvimento neuropsicomotor. O método canguru já foi comprovado, né, que, assim, ele é um dos principais contribuidores, né, da melhora, né, de aleitamento materno dentro da prematuridade, né. Quanto mais canguru você fizer, já é difícil o vínculo, já é difícil pelo afastamento que a incubadora causa, que o internamento causa. Então, o canguru trouxe muito isso. E é através do canguru que a gente consegue incentivar e ter um sucesso melhor do aleitamento materno e fazer esse estímulo, né, tanto de vínculo mesmo, né, do bebê com a família, porque é o momento que ele está junto com a família, melhor isso, e para o desenvolvimento neuropsicomotor dele também, sabe? Quantas vezes a gente não vê lá na UTI, né, Débora? Às vezes a mãe ainda está internada e as meninas que fazem canguru com o neném, né? Porque ele precisa justamente, né, desse toque. Como é bonito a gente às vezes ver assim, a mãe não está agora, mas o pai veio fazer o canguru, né? Então, a participação de toda a família nesse processo para o desenvolvimento deles é muito importante. Eu falo assim que o método canguru, não só o posicionamento, que eu falo assim que é o que mais chama a atenção no método canguru, né? Essa questão do posicionamento. Ele, como um todo, ele é muito lindo, né? Porque o incentivo ao aleitamento materno, que eu acho que é uma das coisas que esses bebês prematuros precisam muito, muito, né? Até perguntaram, né? Quando esse bebê ele vai para a incubadora, o que influencia no aleitamento? O que você poderia estar colocando? O que influencia ele no aleitamento quando ele vai para a incubadora, a primeira coisa é você incentivar a mãe a manter esse estímulo, né, de recado. Eu falo para as mães, eu falei, você precisa continuar dando recado para o seu cérebro de que o bebê nasceu, né? Outra questão dele, quando ele vai para a incubadora, é você, assim que ele tiver uma estabilidade clínica, voltar ele para o canguru, né? E você, o mais precoce possível, fazer o estímulo da questão alimentar para ele, desde os primeiros dias de vida, se ele estiver estável para receber leite. Né? Não sei se era essa a sua pergunta. Não, sim, porque muitas mães acham muitas vezes assim, nossa, foi para a incubadora, intocável, né? E esse toque, que nem você falou, né? Sim. Esse toque, já pensando em outra coisa, tá? Esse toque que você falou, da importância dela, muitas vezes a gente vê no monitor, aquele bebê ali, ele tá na incubadora, a mãe toca e conversa, ele estabiliza e melhora tudo, né? Isso. Então, isso pra gente é muito fala muito isso. Hoje, mas antigamente não era tão simples assim, né? A gente privava as mães de tocarem. E hoje a importância dela tá ali com o bebezinho dela. Com certeza.
a gente tinha muita barreira, né? A gente foi desconstruindo muita coisa na neonatologia. Eu posso falar de experiência própria, porque, na verdade, eu de formação, eu sou intensivista pediátrica, e a neonatologia foi um presente, né? Que eu ganhei de Deus e eu descobri esse mundo que é bem diferente da terapia intensiva pediátrica, mas tinha muito isso mesmo. O bebê foi para a incubadora, ele se torna intocável, né? Principalmente para os pais, né? Os pais têm medo, né? E quando às vezes um pai chega para visitar o seu bebê na incubadora pela primeira vez, ele precisa ser incentivado, sabe? Pode abrir incubadora, pode conversar, pode encostar no bebê. O bebê prematuro, ele gosta de toque, né? Ele gosta que segure ele, então tem alguns movimentos que ele prefere, e isso a gente vai orientando os pais quando eles vão nas visitas, e é nítido realmente isso que você está dizendo, né? Às vezes um bebê está super desorganizado, agitado, nervoso, ansioso, e a mãe chega ou o pai chega, ele reconhece, eles têm essa memória, né? Então eles se acalmam, né? Quando eles são tocados, eles percebem a presença, né? E aí a gente vai se incentivando os pais a fazer cada vez mais isso e quebrando essas barreiras, né? Que a gente mesmo criou, né? E que eles mesmos têm no imaginário deles, né? Até eles se acostumarem com aquele ambiente dentro da UTI, né? Sim. E eu falo assim, sabe, Clarissa, que muitas vezes eu vejo os pais, eles tocam o bebê e só vê não. Muito pai já me falou isso. Ah, mas eu faço carinho e ele parece que chora mais. E daí, como você falou, né? O tipo de toque, eu sempre falo. Eu lembro quando eu fiz a tutoria no método Canguru, que a psicóloga falava do toque como uma moeda de 50 centavos. Daí eu falo para eles assim, não fique esfregando, que isso a enfermeira faz na hora de pegar a veia. Faça com calma, só contenha. Daí eles ficam quietinhos, daí os pais, agora ele acalmou, então agora eu aprendi. Eu falei, tudo é um aprendizado de todo mundo, né? Da família, do bebê em relação àquele toque, do como ele se comportar ali com o pai e com a mãe, ele quer, né? Eu sempre falo para os pais, lógico que o bebê quer vocês, ele não quer a gente, ele quer vocês. Mas a gente precisa esse apoio, né? Então aí entra, eu queria que você falasse um pouco do caso aí, da equipe dos pais, essa unidade de estar ali com a mesma linguagem, não ter vergonha de perguntar. Eu acho que isso é muito importante. A equipe de terapia intensiva neonatal, ela, graças a Deus, né? Hoje ela é uma equipe que a gente fala, a gente quer incentivar que ela seja transdisciplinar. Então, a gente, com liberdade e respeito, inclusive a gente troca muito ideia dentro da sua especialidade, você dentro da nossa, né? E nisso a gente vai trabalhando junto e vai criando uma linha de cuidado e um plano de cuidado muito individualizado para cada bebê. Claro que a gente tem os protocolos, porque sem eles a gente não consegue organizar o cuidado, né? Então, eles são extremamente importantes. Mas hoje a equipe precisa entender, e é uma coisa que a gente conversa sempre nas nossas reuniões, que a gente está ali com um ser humano, não é um objeto do nosso cuidado, ele é um ser humano. E é um ser humano que não se criou sozinho ali, ele tem uma família em volta dele. Então, todos eles são nossos pacientes, né? A gente fica muitas vezes impaciente, mas a equipe tem que entender isso. E para isso eu preciso de muita gente. É o médico, a equipe de enfermagem, a equipe de assistência à enfermagem, a fisioterapeuta, a psicóloga, a fono, todo mundo, né, desde o lactário, o pessoal lá da recepção que está deixando ou não essa mãe entrar ou sair, o pai entrar ou sair, né, a pessoal da limpeza. Então, todo mundo precisa entender que aquele ambiente ali realmente é um ambiente sagrado e que precisa criar toda a ambiência para que esse bebê seja formado e essa família seja bem acolhida. A equipe, ela precisa ter o olhar voltado justamente para a união dessa família.
Então, todo mundo precisa estar bem alinhado, bem conversado, e bem preparado. Por isso que a gente faz muita conversa, muito treinamento, muita reunião, porque a gente precisa ensinar essa família como lidar com essas emoções, como lidar com esse bebê prematuro, que requer, às vezes, cuidados bem especiais, né, e que vão passar muito tempo junto com a gente, né, e que se sintam, ao mesmo tempo, sendo os cuidadores do bebê, né. Então, a família acaba se tornando meio que uma só, ali junto com a equipe, né, todo mundo se envolve muito, cria muito vínculo, né, mas é o olhar mesmo voltado para o bebê e para a família do bebê. A equipe inteira precisa ter essa consciência, senão a gente não conseguiria fazer um trabalho bem feito, sabe, Débora? Uhum. Porque eu sempre falo assim, né, para os pais, porque eu entro num momento em que esse bebê já está bem estabilizado, né? Eu entro num Uhum. momento em que ele está numa transição ali, de um momento que foi mais difícil para o mais fácil, ou os bebês que não ficaram graves, eu já entro num momento que está um pouco mais tranquilo. E eu falo sempre para eles, vocês fazem parte do processo de reabilitação da criança, né? Eu sozinha, quanto fono, não consigo. E algumas mães, às vezes, eu preciso, né? A gente estava falando lá do leite, da amamentação do prematuro. Se eu preciso desse leite numa sonda, mesmo que ele ainda não esteja conseguindo mamar no peito, muitas vezes eu preciso até do companheiro dessa mulher. Para quê? Para fazer ordenha, para estar bem. Quando a gente tinha a época antes da pandemia, né? Os avós, para estar ali, para cuidar dos irmãozinhos, para ela ter essa disposição maior para essa criança que está ali na UTI. Então, é como um todo, né? Essa família, ela vem como um tratamento para esse prematuro junto. Exatamente. A gente tem que cada vez mais inserir a família nos cuidados, né? Isso aí um assunto já, assim, para nós, bem estabelecido, porque a gente está preparando esse bebê, não é para ele viver sozinho. Ele vai depender e a família vai continuar depois que ele for de alta. E incentivar cada um dentro do que ele pode fazer para ajudar e para participar desse cuidado é muito importante. E isso é a função da equipe fazer, Sim. né? Eu já peguei pais, assim, e realmente que manifestaram para mim, assim, vocês só se preocupam com a mãe, vocês não se preocupam com o pai. E opa, então, vamos lá, né? Porque realmente antigamente a gente centralizava na mãe e no bebê. E agora a gente tem toda a família, e cada vez mais eu noto isso, é muito louvável a participação dos pais nesses cuidados. E de como hoje, naturalmente, a gente já coloca o pai na função. Inclusive, a gente já marca os horários. O senhor vai vir que horas? O senhor vai vir, né, fazer o canguru, né? E a gente coloca o pai para ajudar a mãe na ordenha, né? E hoje, cada vez mais, há essa mudança cultural do incentivo mesmo da dinâmica familiar inteira. A gente traz o irmãozinho para visitar, a gente enche a parede da incubadora, atrás da incubadora de desenhos dos irmãozinhos, né? A gente tem as cartinhas que os irmãozinhos escrevem, cada um tentando fazer a sua função e tendo, né, o seu lugar dentro da família para o cuidado dessa criança. E a equipe tem que ser a peça-chave para incentivar isso, sabe? Sim. Não, essas cartinhas são maravilhosas dos irmãozinhos, né? Uhum. Uhum. Eu, eu Coisa fico mais fofa. encantada com elas. É, eu queria perguntar para você falar um pouquinho para o pessoal que está nos vendo, sobre as causas da prematuridade, né? Uhum. Quais são as maiores causas que levam a esse parto prematuro? Tá. Débora, assim, a prematuridade hoje, ela tem
um leque, né, de causas, enfim, são várias causas, algumas causas que a gente não consegue ainda esclarecer, que existem as questões genéticas envolvidas, mas tem a sobreposição de causas que pode sim, né, chegar no desfecho de um prematuro. Né? A gente sabe que existem as causas maternas, que são aquelas mães existe uma definição que eu acho muito legal. É a mãe que não tem nenhum fator de risco, a gestante, e que foi algo inerente a qualquer fator de risco que culminou no parto prematuro. São as causas que a gente não consegue estabelecer, que é onde entra as questões genéticas, às vezes. Existe aquela mãe que tem um fator de risco, mas que esse fator de risco está controlado. Então, eu sou diabética, mas eu me cuido, eu controlo com a alimentação, eu uso insulina corretamente, eu acompanho com o meu endócrino. Existe risco de eu ter bebê prematuro? Existe. Então, diabetes materno é um dele, mas isso depende muito do quê? De você ser acompanhada, né, e tratada para aquele teu fator de risco. Existe a pressão arterial elevada, né, a crônica, e existe a pré-eclâmpsia. Então, daí a importância do quê? Do pré-natal feito corretamente. Existem os distúrbios de coagulação materno, hoje a trombofilia está muito evidente, né? Mas ela deve ter a gente tem que fazer o diagnóstico correto da trombofilia, né? Existem os riscos dos partos prematuros para quem é gestante gemelar, principalmente de múltiplos. A gente sabe que há uma tendência maior a ter parto prematuro. Existe a questão do excesso de peso, da obesidade, e existe as alterações placentárias, de circulação placentária, que também são causas de prematuridade. Existem aquelas alterações relacionadas ao útero, né? A insuficiência do colo de útero, que pode causar parto prematuro. A gente tem bastante. A idade materna influencia, né? As mulheres com menos de 16 anos e as mulheres acima de 35, 40 anos têm uma tendência maior a ter parto prematuro. Que mais? Os bebês com alterações congênitas, com malformações congênitas, principalmente as cardíacas, têm uma tendência maior a evoluir com parto prematuro, né? A doutora Paula até já participou de uma live com você. Aquelas que o primeiro bebê nasceu prematuro, também. As que têm o tabagismo associado, também. E o tabagismo às vezes entra como um fator de risco independente, somente ser tabagista aumenta a chance, né? O uso de drogas, né, ilícitas ou álcool também ajuda, influencia na evolução para trabalho de parto prematuro. E as causas infecciosas, pré-natal incompleto, né? As causas socioeconômicas, às vezes, elas sozinhas, elas não ditam a evolução para trabalho de parto prematuro. Mas sim aquelas mulheres que, além de ter o problema socioeconômico, não fizeram o pré-natal corretamente, pré-natal incompleto. Também evolui com uma chance maior de ter parto prematuro. São várias causas, elas são divididas mesmo em atribuídas às mulheres, atribuídas ao bebê e às alterações anatômicas da mãe ou placentária, né? E a prevenção? A prevenção, Débora, se resume a você identificar precocemente esses fatores de risco evitáveis, que são os que a gente consegue controlar, né? Diabetes, pressão alta, né? Alterações de circulação placentária, isso tudo com pré-natal feito corretamente, assim que é descoberta a gestação, procurar o atendimento inicial pré-natal quanto antes melhor, né? Porque é durante o pré-natal, assim como é durante a puericultura do bebezinho, é que nós vamos conseguir identificar fatores de risco e direcionar essa gestante
para locais de atendimento de gestação de alto risco, onde ela pode ter o bebê dela com mais segurança, com equipe preparada para atendimento, caso a evolução seja para um trabalho de parto prematuro ou para um nascimento prematuro, né? O mais importante aí é a prevenção. Hoje, inclusive, a campanha de novembro desse ano para a prematuridade é justamente isso. É você prevenir, trabalhar com a prevenção da prematuridade, né? A gente comemora, sim, o mês de novembro em homenagem ao prematuro, mas a gente sabe o quanto essas famílias sofrem, o quanto é difícil ter o seu bebê na UTI, o quanto é difícil você passar por dias e você não saber como vai ser essa evolução, porque a gente não consegue controlar algumas situações e algumas complicações, apesar da tecnologia que nós temos, da competência que nós temos, né? Então, a gente comemora em homenagem a eles, mas a gente não quer tê-los. A gente quer que eles nasçam a termo, que eles nasçam, né, sem o fator de risco da prematuridade, porque uma vez prematuro, até no mínimo 3 anos de idade, dependendo das complicações, eles serão prematuros, eles sofrerão as consequências da prematuridade. E a gente vive, eu vivo, você vive, o quanto essas famílias batalham por esses bebês, né? Então, se eles puderem nascer a termo, a gente sabe que eles terão menos complicações, intercorrências, né? Consequentemente, menos sofrimento durante a vida deles, né? A gente ama prematuro, mas a gente não quer ter prematuro, a gente, né, fica feliz quando a UTI está vazia, né? Exatamente. E muitas vezes me perguntam, né, fora do ambiente do hospital, nossa, mas uma semana faz diferença? Se eu marcar meu parto, queria marcar para data tal, porque é comemoração, uma data comemorativa da família. Eu sempre digo, né, faz a diferença na parte de amamentação, faz muito. O que você poderia falar isso quanto pediatra, idealizadora de parto seguro do mar? Aham. Eu tenho 5 tipos de ciricutico, né? Com uma cesárea marcada, né? Eu tenho 5 tipos de infarto, né? Quando a gente escuta, e infelizmente a gente ainda escuta, né? Escuta. Porque eu digo assim, ó, o parto, ele pode ser cesárea, não tem problema. A cesárea foi uma maravilha que criaram, inclusive, para diminuir a mortalidade materna e fetal, né? A gente não pode esquecer isso. Qual que é o problema? O problema é o bebê não sinalizar, né? Ou não haver uma indicação médica para cesárea. Médica, né? A indicação. Aí é de condição materna e fetal. E aí se indicou a cesárea, né? O bebê não sinalizou, o bebê não está pronto ainda para nascer, né? E aí esse nascimento prematuro repercute justamente nessa preparação. Ele não está preparado, ele vai ter dificuldades para a amamentação, assim como ele não estava preparado, a mãe também não está preparada ainda. Ela não tem, ela vai precisar de um período de adaptação e de otimização hormonal, né, até para amamentar. Então, a gente observa muita dificuldade de amamentação, né, muita complicação e permanência de internamento hospitalar em decorrência desse atraso, né, da amamentação, né, aumenta, desidrata o bebê, né, causa mais sofrimento emocional na família, na mãe, que está num período de maior fragilidade, o bebê fica ictérico, vai para o banho de luz, aí é mais tempo tomando banho de luz por conta do retardo na amamentação, né? Então, a gente tem, sim, aquele desencadeamento de alterações que a gente sabe que se o bebê tivesse sinalizado para nascer, né? E eu volto a falar, a não ser que haja uma indicação médica, né, de condição materna e fetal para cesárea, se ele não sinalizou, né, os reflexos não estão bem, né, Débora? Eles não fazem uma sucção efetiva, né? Não. Eles ficam incoordenados, eles não sabem onde eles botam a língua, né? E aonde encaixa, e eles vão ficando ansiosos, né?
E aí entra a ansiedade da família, porque quer que o bebê pegue bem, né? Enfim, cria uma expectativa, né? Porque ele foi um bebê termo. Por que que ele não tá mamando bem, né? Mas é porque ele não sinalizou, né? Não houve, né? Não entrou em trabalho de parto, realmente, né? Então, isso aí influencia bastante e a gente sofre bastante junto com a família quando isso acontece, né? Uhum. Não, e eu digo até assim, né, doutora, porque algumas mães falam assim, ah, mas eu fiz o ultrassom, já está perto de 38. E, assim, amigas, né, eu falo, lembre que sempre a gente tem a margem de erro aí também de ultrassom. E corre risco da gente ter esses prematurinhos aí de 36,5, 36 semanas, e É. de repente, por, né, essa importância aí mesmo do bebê dar o sinal, próprio obstetra fazer esse direcionamento. A gente sabe que o ultrassom, ele, e eu estou falando entrando numa especialidade que não é a minha, mas assim, eu já tenho bastante tempo e muitas conversas, né, com radiologistas, com obstetras, né. O ultrassom tem um desvio padrão, né, Débora? Né, ele pode ter mais ou menos até 2 semanas de desvio padrão, né? E aí, um bebê que era 39 virou 37. Um bebê que era 38 virou 36. Ah, ele pode ser até 40. Geralmente o desvio padrão é para menos, nunca é para mais, né? Principalmente quando a mãe já sabe quando ela ficou grávida, né? Quando ela tem a data da última menstruação. Então, o ultrassom ele é bom, né? Ele é um padrão bom para avaliar idade gestacional, mas dependendo do momento que ele é feito, ele tem erros, e isso não é erro do médico, né? É do próprio desenvolvimento mesmo do bebê, e aí fica complicado você avaliar e marcar pela data do ultrassom. E não vem com essa história de que, eu avaliei, tá cheio de gruminhos no ultrassom, que não dá para ver gruminhos no ultrassom, não. Não dá para ver gruminhos, não dá para ver mecônio no ultrassom, não dá para ver. Então, não adianta que isso não convence, né? Isso. E o que você gostaria de finalizar falando do nosso Nós já novembro vamos acabar. roxo? Já estamos aí, falta mais 5 minutinhos, vamos, porque senão eu quero deixar Eu gravado. falo sem parar. Bom, eu queria dizer assim, eu já dei alguns recados aqui, na verdade a gente comemora muito, né, o mês da prematuridade, em homenagem mesmo a todos os bebês que passaram pela gente e aos que vão passar. É uma honra para a gente trabalhar com essas crianças, com essas famílias, porque realmente são seres humanos muito especiais, eles nos ensinam todos os dias, eles nos mostram que não existe limite, né? E, e eles mostram que a gente não consegue controlar muita coisa, né? Mas, assim, acima de tudo, o que eu queria deixar é que façam o seu pré-natal, né? Discutam as opções de parto com o seu obstetra, tente se cuidar durante a gestação, né? Se alimentar bem, cumprir as rotinas do pré-natal certinho, fazer os exames regularmente, né? Tirar todas as dúvidas possíveis, né? Criar uma rede de apoio para quando você tiver o seu bebê, né? Porque a gente sabe que a rede de apoio influencia muito Muito. no sucesso da amamentação, no sucesso da amamentação com 6 meses, no crescimento e desenvolvimento desse bebê, e que se o seu bebê nascer prematuro, você sabe também que você vai continuar dentro de uma rede de apoio, que vai te acolher, que vai te orientar, e que vai tentar fazer com que essa história que você ganhou para viver será feita da melhor maneira possível, né? E com toda a boa vontade e carinho do mundo. Não é fácil ter um bebê prematuro, então é por isso que eu quero deixar minha mensagem para as mães, futuras mães, se cuidarem, né? Para que os seus bebês nasçam a termo,
Quero mandar um beijo. Tem um monte de mãe ali, de bebê prematuro entrando, mandando um coraçãozinho para nós, neném que a gente já cuidou. Todo mundo da nossa equipe, né? Porque a gente não trabalha sozinha, né, Débora? Não, Eu de não sou forma ninguém, eu falo. Eu não sou ninguém. Eu tenho um monte de braço e perna. Eu tenho um monte de braço direito, um monte de perna direita. Eu conto com vocês, né? Sempre, né? Conto com você, né? Sempre peço socorro. Quero agradecer a você, porque eu falo, gente, eu só amamentei os meus filhos porque a Débora esteve do meu lado. Porque a minha amamentação foi muito difícil, a minha pojadura foi muito difícil, a Débora sabe disso. Eu tive muita dificuldade para amamentar o Francisco, que foi o meu primeiro. O Antônio foi difícil, mas eu já tinha internalizado aquela dificuldade, né? E eu só amamentei o Francisco até 1 ano e 2 meses, e exclusivamente até os 8 meses, porque você esteve do meu lado, você e o Marcos Calisto, não posso esquecer do Marcos, estiveram do meu lado, né, e me aguentaram, e aguentaram comigo, e toparam comigo, e eu lembro de você me dizer, assim, que você percebeu que eu queria muito, então, porque a gente começa a ter uma certa empatia, né, e aí a gente fica um pouco com pena daquela mãe em sofrimento, mas a gente quis muito e você me ajudou muito. Então eu te agradeço por ser a minha fono, né, por estar comigo nos socorros que eu tenho com os meus prematuros e com os meus bebês do Mátricas também, mas foi a minha fono pessoal também que me ajudou muito na minha amamentação. Eu fico muito agradecida, até emocionada, tá? Sempre ajudo com o maior prazer, com amor mesmo, porque eu faço muito com amor esse trabalho da amamentação, do aleitamento materno, é uma coisa que eu amo, e para mim foi uma honra poder ter tido, poder ajudar, né? Não só a amamentação deles, mas ajudá-los quanto família, né? Porque é um envolvimento de crianças, de pai, de mãe, e foi um momento muito lindo, né? Eu lembro do nascimento do seu segundo bebê, a forma com que o irmãozinho recebeu o primeiro, né? Então eu falo assim, são imagens que ficam pra gente de presente para o resto da vida, né? Então, muito lindo mesmo. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aí, ó, bastante gente até o final, né? Bastante. Continuamos acolhendo todas as mães, né? Todas as mães que assistirem após, saiba que pode contar com a gente nas UTIs neonatais, nas maternidades, recebendo todos os prematurinhos. E muito obrigado, viu, doutora Clarissa, pelo seu conhecimento, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Obrigada, Débora. Agora que eu já estou mais acostumada, a gente pode combinar outras, tá bom? Então, tá bom. Então tá. Um beijão, tá? Um beijo para todo mundo. Beijo, Tchau, tchau. Beijo.